Como nós sempre dizemos, Deus ele se revelou a nós por meio de sua palavra, ou seja, por meio da escrita. Então nós temos que nos esforçar para irmos para o texto e buscarmos compreender o que Deus quis dizer por meio do seu servo. Eu sei que hoje há um repúdio total com relação a meditar nas Escrituras. E você pode estar me ouvindo aqui nesta noite e querendo uma receita mágica para solucionar os seus problemas, né? Aquele 3 regrinhas ou 3 princípios para isso. Só que na vida cristã não há atalhos. Na vida cristã não há esses atalhos que muitos prometem. Não, se nós queremos de fato ouvir a Deus, ou sermos alimentados por Deus, nós precisamos meditar em sua palavra. Ou seja, nos debruçarmos diante das Sagradas Escrituras. E se Deus se revelou a nós por meio da escrita, por meio deste livro, nós precisamos nos esforçar para compreender a escrita. Eu sei que hoje, pouco, né, ou talvez ninguém aqui envie uma carta. Hoje você manda aí um áudio, né, pelo WhatsApp, até escrever já está difícil, né? Manda o áudio que é mais rápido e põe no 2 vezes ainda, né, para acelerar o trem ali. Mas veja, antigamente quando alguém enviava carta, ou se você manda uma mensagem de texto, o que você espera que a pessoa do outro lado, que vai receber aquela mensagem, faça? Você espera que, no mínimo, ela se esforce para tentar compreender o que você quis dizer, não é? Ou seja, que ela interprete corretamente o que você está dizendo. Porque, veja, se nós negligenciarmos as palavras, o significado das palavras, fica muito difícil. Porque imagine, você chega a uma esquina e está lá uma placa de pare. Só que para você o pare não faz sentido. Você segue adiante, vai haver uma colisão. O exemplo é bem tosco, mas hoje as pessoas simplesmente descartam o significado, o sentido das palavras. Então, se nós de fato queremos que Deus fale conosco, nós precisamos nos ater ao texto. Não é o que dá na cabeça do pastor, o que ele acha, né? E aí você fica refém do cara. Porque ele diz, olha, Deus falou comigo isso essa noite, ou eu senti isso. Pouco importa o que nós sentimos. Às vezes você comeu uma feijoada, foi dormir tarde pra caramba, aí você vai ter uns delírios, né? E aí eles dizem que foi Deus quem falou. E quem é você, quem sou eu para dizer, não foi Deus quem falou. Somos meros mortais. E aí então você, da mesma maneira que quando você envia um SMS ou uma carta a alguém e espera que ela se esforce para compreender o que você quer dizer, nós, quando vamos para a Escritura, nós precisamos prestar atenção no texto bíblico, pois afinal é por meio dele que Deus irá falar conosco. E então nós precisamos nos ater ao sentido das palavras, o que o autor está frisando. Qual é a tônica desse texto para que então nós possamos, né, com a graça do Senhor, assim sermos alimentados por meio das Sagradas Escrituras. Este salmo aqui não é diferente, né? Como toda a Escritura, você precisa se atentar às palavras, aquilo que o autor quer dizer, ou seja, inspirado por Deus, cheio do Espírito Santo, está orientando a igreja do Senhor. E quando nós vamos para os salmos, este salmo aqui também, mais uma vez, é uma oração. E Asaf, ele está levantando o seu clamor a Deus por restauração. E uma das tônicas aqui no texto, tanto que é o tema da minha mensagem aí, Senhor, ó Deus, né, restaura-nos, né? Ou restaura-nos, ó Deus. Ele vai repetir isso pelo menos 3 vezes, com algum acréscimo com relação à pessoa de Deus. Mas este é o clamor dele, restauração. Então, a oração de Asaf é justamente para que Deus pudesse restaurar o seu povo. E o contexto, mais ou menos aqui, o contexto, basicamente aqui, o pano de fundo, se você se lembra no Salmo 79, que nós já estudamos, o Salmo 79, Asaf, ele está lamentando pela queda de Jerusalém, da cidade de Jerusalém, ou seja, o templo dos judeus. Ou seja, como um todo, o reino de Judá. Que o povo havia sido dividido, e aí ficaram 2 tribos, né? 2 povos, o reino do norte e o reino do sul. No Salmo 79, Asaf, ele está lamentando pelo seu povo, o reino do sul. Agora, no Salmo 80, e aí você volta um pouquinho mais na história, você verá que ele está clamando a Deus pelo povo do norte. Que é claro, eles haviam ali algumas desavençazinhas, havia uns dissabor no meio, mas você verá pelo texto que ele diz, olha, Senhor, até quando o Senhor vai ficar contra o seu povo? Ou seja, mesmo em meio àquelas algumas desavenças, algumas pendenguinhas que havia ali entre o norte e o sul, ele diz, nós somos o teu povo. Estende a tua mão sobre nós, tem misericórdia de nós precisamos do Senhor. Então, basicamente, esse é o pano de fundo, e nós podemos dividir este salmo aqui, se Deus assim nos permitir,
em pelo menos 4 pontos, né? Nós vemos ali o Deus a quem se ora, que é descrito do verso 1 ao verso 3. Nós vemos a motivação de quem ora, que é do verso 4 ao verso 7, que é no caso ali Asaf. Qual é a motivação de Asaf ao apresentar a sua oração a Deus? Nós vemos também do verso 8 ao verso 15 a perplexidade de quem ora, ou seja, Asaf ele mostra que ele está perplexo diante daquela situação, diante daquele cenário. E culmina com o verso 16 ao verso 19, a esperança de quem ora, né? Onde ele deixa aí de maneira muito clara com relação a isso. Então vamos para o texto, vamos ler aí o texto. Ó pastor de Israel, dá ouvidos, tu que guias José como um rebanho, que estás entronizado sobre os querubins, mostra teu esplendor. Então aqui, logo de cara, ele coloca Deus como um pastor, que está ali para conduzir o povo, que está ali para conduzir as suas ovelhas. Isso era um cenário muito nítido para eles. Mas ele não apenas descreve Deus como um pastor, que está ali apacentando, cuidando, mas ele descreve Deus também como um ser totalmente poderoso, o que estás entronizado sobre os querubins. Mostra teu esplendor, mostra a tua força. E aí no verso 2 nós vemos que tratava-se do povo do norte por conta dos nomes descritos. Diante de Efraim, Benjamim e Manassés, desperta o teu poder e vem salvar-nos. Ou seja, ele está clamando a Deus, para que Deus mostre o seu poder, para que Deus pudesse resgatá-los. E aí, o verso 3 ele diz, ó Deus, restaura-nos, faz resplandecer o teu rosto, para que sejamos salvos. A ideia de resplandecer o rosto é, Deus, torne-se favorável a nós, que a tua bênção esteja sobre nós. Não é isso que nós vemos lá em Números capítulo 6? Né? A bênção descrita, resplandece sobre nós a tua luz, ó Deus. Que a luz do teu rosto resplandeça sobre nós. Então no verso 3, no verso 7, no verso 19, você vai perceber esta tônica no texto, onde ele repete as mesmas coisas, porém com um acréscimo. Repete o final, mas há um acréscimo com relação à pessoa de Deus. No verso 3 ele diz, ó Deus, restaura-nos. No verso 7 ele diz, ó Deus dos exércitos, restaura-nos. No verso 19 ele diz, Senhor Deus dos exércitos, restaura-nos. E por aí vai. Verso 4. Ó Senhor Deus dos exércitos, até quando te indignarás contra a oração do teu povo? Tu, os que alimentaste com pão de lágrimas, e para beber deste-lhes lágrimas à vontade. Tu nos fazes objeto de chacota entre nossos vizinhos, e nossos amigos zombam de nós no meio deles. Então veja aqui, o que ele está descrevendo é, eles estavam sofrendo por conta dos assírios. Mas em última instância, ou melhor, ele não enxergava os assírios apenas. Ele estava enxergando, e o povo de Deus enxergava, que era a mão de Deus pesando sobre eles. E é claro que há todo um contexto, porque na nossa mentalidade é impossível Deus fazer isso. Deus punir. É porque nós temos uma referência errada. É óbvio que ele tem que punir. Se ele é bom, ele precisa punir a maldade humana. E o povo estava sofrendo justamente por conta dos seus pecados. E não mudou, não mudou. Hoje nós também sofremos por conta dos nossos pecados. E as atrocidades que esse povo cometeu, o povo do norte cometeu, eram gigantescas. Se você não leu o livro de Reis, leia o livro de Reis e você verá ali alguns dos absurdos que eles fizeram. A ponto de, fora a idolatria e o abandono total a Deus, alguns chegaram a queimar os próprios filhos. Queimaram os filhos. E aí então você, diante deste cenário, né, ou seja, um povo totalmente podre, depravado. E aí Deus está punindo o seu povo. E ele enxergava justamente isso. Tu nos fazes objeto de chacota entre os nossos vizinhos. Ou seja, era a mão de Deus. Verso 7. Ó Deus dos exércitos, restaura-nos, faz resplandecer o teu rosto para que sejamos salvos. Trouxeste uma videira do Egito, expulsaste as nações e a plantaste. Aqui você vê a indignação dele, né? Tu lhe preparaste um lugar. Ela lançou profundas raízes e encheu a terra. Os montes cobriram-se com a sua sombra. Os cedros de Deus com os seus galhos. Ela estendeu sua folhagem até o mar e os seus brotos até o rio. Porque derrubaste suas cercas, para que todos os que passam pelo caminho colham suas uvas. O javali da floresta a devasta, e os animais selvagens alimenta-se dela. Ó Deus dos exércitos, volta-te, nós te rogamos, atende do céu, vê e cuida dessa videira,
a videira que tua mão direita plantou, ou seja, o teu povo, o ramo que fortaleceste para ti, está queimada pelo fogo, está cortada. Eles perecem pela repreensão do teu rosto. Que a tua mão esteja sobre o que está ao teu lado direito, sobre o filho do homem, que fortaleceste para ti. Então, não nos afastaremos de ti. Vivifica-nos e invocaremos o teu nome. Senhor, Deus dos exércitos, restaura-nos, faz resplandecer o teu rosto, para que sejamos salvos. Então, meu irmão, todos nós, há dentro de nós o anseio por restauração. Tanto que hoje, se você já assistiu a vários programas de TV que trabalham com essa perspectiva, né, de restauração, de renovação e por aí vai. E todos adoram assistir. Então, a restauração, de alguma forma, é o que todos nós almejamos. Lá no fundo do coração. Lá no fundo. Nós almejamos isso. Sermos transformados. E especialmente aquela pessoa que foi até o fundo do poço. Aquela pessoa que já experimentou o pior desta vida. Aonde já se deparou com a angústia, com a aflição, com uma vida sem sentido, sem significado, sem propósito, que já procurou isso em muitos lugares e não encontrou. Então nós podemos testificar, ou você mesmo que está aqui nesta noite, em algum momento da sua vida você já pode testificar isso, já provou disso. Aonde você disse, eu fui fundo demais, eu fui longe demais. Todos nós buscamos uma restauração, seja por conta de uma decepção, por conta do desespero, por conta de uma deformação. É aquele estágio onde você chega e fala, nossa, eu fui longe demais. Essa estrada não tem mais volta, esse caminho é um caminho sem volta. Eu estou completamente perdido, o que eu fiz da minha vida? Ou aquela pergunta, o que eu preciso fazer para completar ou para consertar a minha existência? Aqui nós estamos diante de um salmo que clama, o salmista está clamando a Deus por restauração. Por restauração. Tanto que nós vemos esta tônica, né, repetida de maneira exaustiva nos 3 versos que eu frisei aqui, no verso 3, no verso 17 e no verso 19. No verso 3 ele diz, restaura-nos, ó Deus. No verso 7 ele diz, restaura-nos, ó Deus dos exércitos. E no verso 19 ele diz, restaura-nos, ó Senhor, o Deus dos exércitos. Então você vê que em cada súplica ele acrescenta algo mais sobre Deus. Ou seja, primeiro é Deus, restaura-nos. Deus dos exércitos, restaura-nos. E ó Senhor, Deus dos exércitos. Você vê ali um aumento gradativo. O que isso tem a ver comigo e com você? Ou seja, quanto mais Asaf orava e meditava, porque o salmo é isso, ele está orando a Deus. E quanto mais ele orava, quanto mais ele meditava, mais aumentava esse conhecimento de Deus, e automaticamente, se aumenta o conhecimento de Deus, aumenta a nossa confiança, aumenta a nossa esperança. E aí nós podemos acalmar o nosso coração. Quanto mais perto dele nós estamos, quanto mais intimidade, mais segurança. Então, por isso que talvez você possa estar aqui e estar apavorado. Porque se não há conhecimento de Deus, e se não há intimidade com Deus, e a intimidade só vem por meio do temor, ou seja, por meio do conhecimento da Escritura, é claro que você vai andar apavorado. Então, esse é o primeiro ponto, você vê um aumento gradativo. E esse aumento se dá por conhecer a Deus, por meditar em sua palavra. Segundo ponto que destaca aqui, ele está orando pedindo a mesma coisa. Ele está orando pedindo a mesma coisa, que a luz do teu rosto brilhe ou resplandeça sobre nós. Como eu disse, é um resumo da oração descrita, ou seja, da bênção de Arão descrita lá em Números capítulo 6. Que o teu rosto resplandeça sobre nós. Esse era o ápice da bênção. Que a mão do Senhor estivesse sobre eles. Então, veja, para Asaf, a restauração era nada mais e nada menos do que ter a bênção de Deus sobre eles, ou seja, que o rosto do Senhor resplandecesse sobre eles. Ou seja, em primeiro lugar, isso significa justamente Deus tornando-se favorável ao seu povo. Que a bênção dele estivesse sobre o seu povo. E também nos leva à ideia de desejo. O desejo em voltar às origens. Ou seja, desejando ver a Deus, como Moisés um dia pediu, né? Senhor, eu quero te ver. Deus diz, não, você não pode me ver. Mas na verdade não é isso que todos nós desejamos. Não é isso que todo cristão genuíno almeja. E não é uma promessa bíblica. Que um dia nós estaremos com Ele por toda a eternidade, então o veremos, face a face. Então, em última instância, nós cristãos almejamos isso.
estar com o nosso Senhor. Só que Asaf, ele compreendia isso. Toda essa desgraça, toda essa dor, todo esse sofrimento, não é por conta dos assírios. É justamente por conta dos nossos pecados, nós nos distanciamos de Deus, e a mão do Senhor não está sobre nós, e não apenas a sua mão, o seu rosto também não está sobre nós. E por isso essa ideia, né, de restaurar, ou seja, de voltar, de recobrar, de restaurar, que Asaf está clamando. Ele clama, ele deseja essa restauração. Ele desejava que o rosto de Deus se voltasse para eles. Essa era a oração dele, que Deus se voltasse para eles, que o coração deles se voltassem para Deus, ou seja, obedecendo a Deus, submetendo a Deus. E não a oração, não apenas Asaf desejava isso, mas esta era a oração, que o povo, que o coração do povo voltasse para o Criador, para o Senhor, de onde nunca deveria ter saído. Ou seja, do povo nunca ter negligenciado a palavra do Senhor. E então, o que está diante de nós, a primeira restauração que nós precisamos e necessitamos, todos necessitam. Sei que muitas vezes você pode estar com uma restauração, precisando de uma restauração no casamento, uma restauração na vida financeira, uma restauração em qualquer área da sua vida, mas a primeira é, de fato, o novo nascimento, de sermos restaurados, regenerados. Porque o problema do homem não é financeiro, não é conjugal, não é existencial. O problema dele é com Deus. Se você olha para a sua vida e a sua vida é desgraçada, infeliz, sem sentido, sem significado, sem propósito, o seu problema não é com o homem, o seu problema sempre será com Deus. Isso aqui só pode ocorrer por meio de Deus nos quebrantando, do Espírito Santo abrindo os nossos olhos e quebrantando o nosso coração, nos fazendo enxergar a nossa podridão, a nossa miséria. Porque eu e você, nós temos uma dificuldade tremenda de enxergarmos a nossa podridão. Nós somos arrogantes, nós somos impetulantes. Achamos que não precisamos de ninguém. Achamos que não precisamos de Deus e nem de ninguém. Então, essa é a restauração que todo homem e toda mulher necessita. Ser reconciliado com Deus Pai. E só há um caminho de volta. Só há um caminho de volta para casa. E é descrito de maneira enfática, nós só podemos ser reconciliados com Deus Pai. Não é por meio de obras, não é por meio da sua contribuição financeira. Não é por meio dos seus feitos. Porque a Bíblia diz que as minhas obras e as suas obras são como trapos de imundícia. E sermos reconciliados com Deus Pai não é Jesus mais Maria, Jesus mais Alá, Jesus mais Buda, ou Jesus mais a minha contribuição financeira. Jesus mais alguma coisa, esquece, não é mais nada. Nós somos salvos e só somos reconciliados com Deus Pai por meio de Cristo Jesus e de sua obra na cruz do Calvário. Que lá nós fomos reconciliados por meio da obra de Cristo Jesus e dos feitos de Cristo Jesus. E é claro que por isso que ele vai dizer, resplandece o teu rosto sobre nós, e então seremos salvos. Paulo resumiu essa questão da salvação, né, quando a Escritura aborda o tema da salvação, Paulo ele vai de maneira cirúrgica e descreve isso lá no capítulo 5, de maneira muito precisa. Ele vai dizer o seguinte, olha, quando nós estávamos completamente desamparados, Cristo veio na hora certa e morreu por nós, pecadores. É pouco provável que alguém morresse por um justo, embora talvez alguém se dispusesse a morrer por uma pessoa boa. Mas Deus prova o seu grande amor ao enviar Cristo para morrer por nós quando éramos pecadores. Ou seja, quando nós éramos pecadores. E uma vez que fomos declarados justos por seu sangue, certamente seremos salvos da ira de Deus por meio dele. Ou seja, só há um meio de sermos salvos da ira de Deus. Ira esta que fez Cristo tremer no Getsêmani. Hoje a cristandade vive de qualquer maneira. Cristandade, né? Aqueles que dizem ser crentes, mas que não são. Né? Vivem de qualquer maneira, por quê? Porque não há temor a Deus. Por isso vivem da maneira que vivem. Quando você olha para a igreja e olha para o mundo, é a mesma coisa. O índice de divórcio está nas alturas. Pessoas conduzindo as suas vidas do jeito que lhes dá na telha, ou seja, não se submetem a Deus, não se submetem à sua palavra. Isso é uma grande tolice. Se você diz ser cristão e não se submete à Escritura, é a coisa mais louca do mundo. Porque se eu digo ser cristão e eu não submeto à palavra de Deus, cara, eu devo arrumar qualquer outro título a mim, menos cristão. Porque o cristão, ele diz que tem um dono, ele tem um senhor. Ele é escravo de Cristo, não é isso que Paulo apresenta? Servo. E no grego é doulos. Doulos é o quê? Escravo. Escravo não tem vontade própria.
Escravo, ele quer fazer a vontade do seu Senhor. Paulo diz, eu sou escravo de Cristo, eu vivo para Ele, e louvado seja Deus por isso. A pergunta é, você é esse escravo de Cristo? Nós somos? O nosso prazer está em fazer a vontade do nosso Senhor? E aí Paulo vai dizer, continua ainda no verso 10, né? Pois quando nós éramos inimigos de Deus, o nosso relacionamento com Ele foi restaurado pela morte de seu Filho. A morte de seu Filho, essa é a primeira restauração que nós precisamos. Uma vida sem sentido, sem significado, sem propósito, o seu problema é com Deus. E você deve clamar essa restauração. Porque você pode frequentar o prédio de igreja, seja nossa ou qualquer outra, por longos e longos anos. Se não houver um novo nascimento, você pode ter certeza. Pode ter certeza, se o seu corpo descer à sepultura, está condenado. Porque o que vai nos abrir o caminho de volta para casa não é tempo de igreja, não. Não é tempo de igreja, não. É se de fato houve o novo nascimento. Se houve arrependimento de pecado e confiança plena em Cristo Jesus, nas obras de Cristo Jesus e nos feitos de Cristo Jesus. Agora, tendo ocorrido esse novo nascimento, essa transformação genuína, aonde o Espírito Santo vem habitar em nós, nós devemos continuar nesta renovação constantemente. Ou seja, uma constante renovação. Ou seja, uma incessante transformação. Uma restauração, como é descrita aqui no Novo Testamento, e chamada de santificação. Como o autor de Hebreus vai descrever que sem santificação, ninguém verá a Deus. Ou seja, após termos sido reconciliados com o Pai, por meio da obra de Cristo, nós entramos neste processo de santificação. De dia após dia, sermos lapidados por Deus, para que possamos nos parecer com Cristo. E aí então nós podemos seguir com esta ótica, né? Essa é a primeira restauração que eu preciso, é nascer de novo. É o Espírito Santo habitando em mim. E aí então nós seguimos para a explanação aí do texto, esse anseio, esse desejo, né? O Deus a quem se ora, como nós vemos aí do verso 1 ao verso 3, né? Ó pastor de Israel, dá ouvidos, tu que guias José como um rebanho, estás entronizado sobre os querubins, mostra teu esplendor, diante de Efraim, Benjamim e Manassés, desperta o teu poder e vem nos salvar. Ó Deus, restaura-nos, faz resplandecer o teu rosto, para que sejamos salvos. Então lembre-se, meu irmão, o salmo é uma oração de restauração. E aqui, Deus é descrito, aqui pelo menos de duas maneiras. Se você percebeu, no verso 1 ele descreve Deus como um pastor, o pastor de Israel. A segunda descrição que ele dá é de Deus como soberano, sobre tudo e sobre todos. Aquele Deus que se assenta no trono, que está acima de tudo e de todos. Então veja, ele chama a minha e a sua atenção para esse contraste. Deus, ao mesmo tempo que ele se mistura ali com as suas ovelhas, que ele está ali cuidando das suas ovelhas, que ele está ali para guiar as suas ovelhas, para proteger as suas ovelhas, ele está reinando de maneira soberana e gloriosa sobre tudo e sobre todos. Essa é a perspectiva que ele coloca. E esse é o equilíbrio que nós devemos buscar. Porque às vezes nós estamos apenas com o Deus soberano sobre tudo e sobre todos. Mas nós esquecemos que Ele é o nosso pastor, que cuida, que protege, que nos ama, que nos consolida, que vai nos consolando a cada dia. Então veja, o soberano se dispõe a servir. O soberano se dispõe a cuidar. O soberano se dispõe a proteger. Ou seja, de uma forma pastoral. De uma forma pastoral. Pense aqui, né, na característica das ovelhas. As ovelhas são toscas, né? A ovelha, via de regra, ela é teimosa. Tem até um vidinho circulando na rede aí. Colocaram lá assim, o pastor do lado, né, e a ovelhinha, né? Falando, deixa comigo, pastor, eu sei que eu vou fazer. Ela pula direto no buraco lá da churrasqueira, da chaminé, sei lá o que é, né? Não, deixa que eu sei que eu estou fazendo. Vai lá mergulhar no pecado, né? Via de regra é isso que acontece. A ovelha ela é teimosa. Mas ao mesmo tempo que ela é teimosa, ela é totalmente dependente do pastor. Totalmente dependente do pastor, se formos destacar apenas essas duas características dela, né? Mas veja, e aí nós temos a paciência e a compaixão do santo e todo-poderoso Deus, o soberano, o Rei dos reis e o Senhor dos senhores. E não é assim que Deus lida comigo e com você? Quanta paciência Deus tem comigo e com você? Paciência esta que nós não temos, às vezes, 1% com o nosso próximo. Imagine se Deus fosse te fulminar no seu primeiro erro. Como seria?
Porque não é assim que nós queremos lidar com as pessoas? Não é assim que você quer lidar, por exemplo, com o seu cônjuge? No primeiro erro, mais uma vez, de novo, a mesma coisa. A mesma coisa. Então ele enfatiza esse cuidado pastoral de Deus, né, de Deus cuidando do seu povo, apacentando o seu povo, e mostrando também o seu poder, para que Deus fosse glorificado. Porque veja, que Deus é esse? Quem que é poderoso, mas ele tem compaixão? Porque é difícil nós vermos isso, né? Porque via de regra, o poderoso ele não tem compaixão. E quem tem compaixão, via de regra, não é poderoso. Mas ele descreve Deus desta maneira. Ele é poderoso e ele é misericordioso. Ele tem compaixão do seu povo. Ele cuida do seu povo e o seu nome há de ser glorificado por conta disso. Porque as pessoas irão exaltar a ele. Esse Deus soberano, grandioso, sobre tudo e sobre todos, mas esse Deus pastoral, que cuida, que protege, que conduz o seu povo. E veja aqui, isso levou Asaf a orar a esse Deus, porque ele conhecia a Deus. Porque ele conhecia ao Senhor. E o pedido é para ele mesmo. Ele está pedindo, Senhor, restaura-nos. A ele e o seu povo. Mas veja, no final, toda oração bíblica, ela vai glorificar a Deus. Quando você não busca para os seus próprios deleites, não é? Isso que a Escritura nos ensina, Deus vai ser glorificado. O mesmo acontece aqui com Asaf. O pedido é para ele mesmo. Mas no final glorifica o doador. Glorifica quem? A Deus. Ou seja, porque o objetivo é que ele seja glorificado. Manifesta o teu poder. Mostra o esplendor da tua glória. É isso que ele está dizendo. Que o Senhor seja glorificado. Venha nos socorrer, ó Deus. Restaura-nos. Mas manifesta o teu poder, manifesta a tua glória, para que as pessoas adorem ao Senhor. Ou seja, esta é uma oração que glorifica a Deus. Uma oração que exalta ao Senhor, que bendiz ao Senhor. As nossas orações devem estar alinhadas com a palavra de Deus. Não é isso que Davi vai dizer também no Salmo 23? Senhor, por amor do teu nome, guia-me por amor do teu nome. Ele descansa em Deus, ele confia em Deus. Não é por causa do meu nome, não é por causa dos meus feitos, não. Porque Davi nem tinha. O homem, segundo o coração de Deus, que era frio, sanguinário e calculista. Como ele poderia ter a ousadia de pedir algo para Deus em seu próprio nome? Não. Ó Deus, faz isso por amor do teu nome. Do teu nome. Do teu nome. E é isso que eu e você, nós precisamos, a cada dia, nos atentar a isso. Que Deus seja glorificado. Ou seja, quando nós consideramos que a glória de Deus e o nosso socorro são completamente inseparáveis. Completamente inseparáveis. Quando Deus socorre, nos livra da condenação eterna. É a glória dele, ele há de ser glorificado. Então nós precisamos apreciar isso a cada dia mais. Precisamos, né? Paulo ele vai dizer isso lá em Timóteo, 1 Timóteo, capítulo 15, né? O seguinte, ó, esta é uma afirmação digna de confiança e todos devem aceitá-la. Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores. E ele diz, eu sou o pior de todos. Veja, ele diz, Cristo veio ao mundo salvar os pecadores, do qual eu sou o pior. Do qual eu sou o pior. Mas foi por isso que eu, o pior dos pecadores, recebi misericórdia. Para quê? Qual que era o objetivo? Para que Paulo se glorificasse, se exaltasse? Não. Ele diz, olha, mas foi por isso que eu, o pior dos pecadores, recebi misericórdia. Para que assim Cristo Jesus mostrasse, ou seja, manifestasse a sua glória, o quanto ele é paciente. Ou seja, Cristo nos resgatou e Deus é glorificado por meio dessa obra. É isso que Paulo está dizendo. E ele conclui, né? Olha, de modo sirvo de exemplo a todos que vierem a crer nele para a vida eterna. Mas ele conclui, honra e glória a Deus todo sempre. Ele é o Rei eterno, invisível, imortal. Ele é o único Deus. Ou seja, ele nos restaura, ele nos salva da condenação eterna, o pior dos pecadores, para que ele seja exaltado, para que ele seja glorificado. Asaf, como eu disse a você, se você quiser aprofundar mais nessa história, vai lá para 2 Reis, capítulo 17 na sua casa, ou do capítulo 12 em diante, você vai perceber um pouco de como era esse povo do norte. E aí, mas como Asaf ele não se detém aqui, eu também não vou me deter. Mas veja, ele ora a Deus por conta do seu conhecimento. Então o conhecimento de Deus o levou até o Pai. O conhecimento que ele tinha de Deus o levou até o Senhor, até buscar a Deus. E veja, não é isso que acontece? A falta de conhecimento do povo de Deus
sempre levou o povo a abandonar a Deus, não foi isso? Todas as vezes que o povo abandonava o Senhor era o quê? Falta de conhecimento. Não é isso que Oséias vai dizer? Olha, o meu povo se perde por falta de conhecimento, por falta de sabedoria. Quanto mais conhecimento de Deus, mais perto nós estamos dele. Quanto mais distante, quanto mais falta conhecimento, mais distante nós estamos dele. E a falta de conhecimento, ela vai te destruir por completo, em todas as esferas da sua vida. Se falta conhecimento, pode ter certeza que vai sobrar desgraça. Se falta conhecimento, vai sobrar desgraça. Então, a oração de restauração, ela tem o começo e o sustento, e se sustenta nesse conhecimento de Deus, de quem Deus é. Por isso que ele está pedindo restauração, porque ele conhece a Deus. Ele sabe quem Deus é, ele conhece o Senhor, e por isso, então, ele ora a Deus, ele sabe como Deus age, como Deus já havia cuidado do seu povo, e por isso ele está ali buscando ao Senhor. Oséias vai dizer isso: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Então nós não podemos, na vida cristã, nós não podemos estagnar, podemos parar. Porque quanto mais conhecimento de Deus você tiver, mais seguro você vai estar. Quanto mais conhecimento de Deus, mais intimidade com o Senhor e mais seguro eu tenho, mais segurança eu tenho, ou seja, mais essa sensação de segurança de que Deus está no comando, que Deus está no controle, que eu posso descansar e eu posso me achegar a Ele porque eu o conheço. Segundo, a motivação de quem ora. A motivação de quem ora está descrita aí do verso 4 ao verso 7, Ó Senhor, Deus dos exércitos, até quando te indignarás contra a oração do teu povo? Tu os alimentaste com pão de lágrimas, e para beber deste-lhe lágrimas à vontade. Tu nos fazes objeto de chacota entre nossos vizinhos, e nossos inimigos zombam de nós no meio deles. Ó Deus dos exércitos, restaura-nos, faz resplandecer o teu rosto para que sejamos salvos. Então veja, a motivação de quem ora é o sofrimento. O sofrimento levou a buscar a Deus. E não mudou, não mudou. Como já disseram, bem-vindo, ó sofrimento, pois tu nos levaste ao pé da cruz. Só que o sofrimento, diante do sofrimento, você pode trilhar basicamente dois caminhos. Se você entrou aqui nesta noite sofrendo, independente de qual seja o seu sofrimento, você pode seguir dois caminhos. Ou se prostra diante do Senhor, ou corre do Senhor. Ou o sofrimento te leva a buscar a Deus e reconhecer a sua pequenez, a sua fragilidade, ou você vai ficar revoltado. Você nunca será a mesma pessoa quando passa por grande sofrimento. Isso é inevitável. Quando nós passamos por grandes dores e grandes sofrimentos, é um divisor de água em nossas vidas. Aqui, a motivação de Asaf era o sofrimento. O sofrimento o levou para perto de Deus. E o seu conhecimento levou a orar a Deus, porque ele conhecia o Senhor. Agora, o sofrimento ele pode te levar para perto de Deus, ou ele pode te tornar uma pessoa ainda mais amarga. Isso é inevitável. Tipo assim, a mulher de Jó, amaldiçoa o teu Deus e morre. Tanta desgraça, tanto sofrimento. Mas a hora que tudo está bom, a hora que nós vemos a mão de Deus sobre nós, dinheiro, família, saúde, está tudo ok, louvado seja Deus. Quando a dor vem, o sofrimento vem, o luto vem, o desemprego vem, aí Deus não deve ser louvado, Deus não deve ser exaltado. Então nós temos que tomar esse conhecimento. Porque Asaf tinha certeza, ele via que aquele sofrimento era o julgamento de Deus sobre o seu povo. E veja por que isso é tão importante enxergar que o povo estava sofrendo, porque a mão de Deus estava pesando sobre eles. Por que é importante ter uma visão correta sobre isso? Ora, porque ele tinha um entendimento correto de que nós estamos sofrendo por conta de Deus. Então, o único caminho para a restauração é buscar a Deus. Ou seja, a mão dele está pesando sobre nós. Para nos vermos livres desse sofrimento, nós temos que recorrer a ele. Não é o rei da Síria. Não. É Deus, nós precisamos clamar a ele. Ou seja, ele consegue enxergar a mão de Deus em meio a esses sofrimentos. Você consegue enxergar a mão de Deus em meio aos seus sofrimentos? Em meio às enormidades da vida, às dificuldades da vida? Você consegue enxergar ali Deus agindo? Ah, mas é duro demais. Se você ler o relato lá de 2 Reis, capítulo 17, do verso 5 ao verso 20, você vai perceber quão podre e depravado esse povo era, a ponto de queimar os próprios filhos. Adoravam a outros ídolos. Coisas assustadoras. Então, fique atento, Fique atento ao sofrimento. Fique atento, preste atenção.
Fique atento para que você não venha cair nas ciladas do diabo em meio a essas dores, em meio aos sofrimentos da vida, que às vezes você pode cair nessas ciladas de Satanás. Que o sofrimento está ali para, Deus pode usá-lo para nos lapidar, para nos julgar, como está sendo o caso aqui, para trazer crescimento, né, para trazer transformação. Então fique atento ao sofrimento, que seja para o seu crescimento, e que você não venha cair nas armadilhas, nas ciladas de Satanás, porque o diabo pode fazer isso. Aquilo que poderia ser para o seu treinamento, você ser lapidado, transformado, você pode começar a ouvir as vozes, ou a voz de Satanás, né, e questionar a bondade de Deus, o cuidado de Deus, a misericórdia de Deus. Não é isso que nós fazemos em meio ao sofrimento? Por que eu estou sofrendo? Eu sou fiel ao Senhor porque eu tenho vivido dias de angústia. A doença tem assolado a minha casa, o desemprego, não é? Agora, se eu creio que Ele é soberano, se eu conheço o meu Deus, eu posso confiar nele, eu posso descansar. É isso que Asaf está fazendo, e é por isso que ele estava orando a Deus. Porque ele sabia, em última instância, nós estamos sofrendo por conta dos nossos pecados. E só Deus pode nos livrar disso, só Ele pode operar em nossas vidas. Ou seja, essa perplexidade dele, é o que nós vemos aí do verso 8 ao verso 15, essa perplexidade, ou seja, ele olha para a nação, aquela nação que estava ali agora, ele lembra de como a nação havia sido resgatada, abençoada e firmada em Deus, mas agora parece que tem sido deixada de lado, entregue à própria sorte, num ambiente completamente hostil. Esta é a linguagem que ele usa aqui. Esta é a linguagem que ele está descrevendo. Você vê a perplexidade. A perplexidade dele nos encoraja a orar, a buscar a Deus. Nós não seremos os primeiros ou os últimos, né, a acharmos ou ficarmos sem respostas. Ou pelo menos achamos que estamos sem respostas. Nós não seremos nem os primeiros, nem os últimos. E nesses momentos onde parece que Deus não está falando, onde parece que nós não temos resposta, nós devemos nos lembrar quem Deus é. Quem é o nosso Senhor? Se nós podemos, de fato, confiar nele, depender dele, esperar nele, podemos depositar a nossa confiança nele, nós fomos chamados a isso, a confiarmos nele a todo instante. Mas hoje a cristandade não quer andar por fé. Imagine Deus dizendo a Abraão, pega a tua mulher e vai para a terra que eu vou te mostrar. Hebreus 11:1. A fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Quantos de nós estamos dispostos a andar por fé? Poucos, não é? Poucos estão dispostos a realmente a confiar em Deus. Para muitos, o pastor deve confiar em Deus. Não, ele tem que acreditar que Deus há de sustentá-lo. A liderança da igreja, ela tem que acreditar que Deus está com eles, que Deus há de sustentá-lo. E nós, e você como indivíduo? Não foi chamado a confiar em Deus? Não foi. Eu creio que todos nós fomos chamados a confiarmos plenamente em nosso Deus. A perplexidade dele nos leva a isso, a orar pelo povo de Deus, pela igreja do Senhor. E não apenas a nossa denominação, pela igreja do Senhor que está esparramada pelo mundo inteiro. Nós devemos orar, é claro, pela nossa comunidade, pela nossa igreja local, mas nunca devemos nos esquecer que há nossos irmãos espalhados pelo mundo aí. E que muitos têm sido mortos simplesmente por dizerem, Jesus é o Senhor. Simplesmente por conta disso. Simplesmente por reafirmarem a fé em Cristo Jesus. Então eu e você fomos chamados a andarmos, a confiarmos plenamente em Deus a todo instante. Há muitas coisas que você não vai entender, mas confie. Porque, afinal de contas, eu creio que Deus, Ele tem, né, propriedade para isso, né? Para que eu e você possamos depositar a confiança nele, né? Até agora eu não vi Ele falhando, ou abandonando o seu povo, né, ou deixando o seu povo totalmente aí às traças, né? Quando há isso, é porque o povo se distanciou dele. Mas se você está fazendo o que Ele ordenou, fique tranquilo. Descanse, confie, espere em Deus. E aí nós encerramos com essa esperança de quem ora. Ou seja, ele ora a Deus porque ele conhece a Deus e ele espera em Deus. Ele confia em Deus. E ele descreve, né, isso de maneira muito categórica, essa esperança. Né? A esperança no quê? Na justiça de Deus, como ele descreve no verso 16. Ele descreve também a esperança no amor de Deus, como ele descreve no verso 17. No verso 18, ele tem essa esperança nas promessas de Deus.
É isso que ele faz. Ele descansa, ele sabe quem Deus é. Como que eu e você, nós precisamos constantemente sermos lembrados, né? Disso, todos os dias. De tempo em tempo nós precisamos nos lembrar que a nossa esperança está em quem Deus é. Em quem Deus é. E Ele é justo num mundo de muita injustiça. Ele é justo. Ele é amoroso em um mundo cheio de ódio. Esse é o mundo que nós vivemos, não é? Ele é paciente quando nós vivemos aí muitas vezes quebrando as suas promessas, quebrando a sua palavra, pecando. Quantas vezes Deus tem sido misericordioso, paciente comigo e com você? Coisa que às vezes nós não conseguimos ser nem com a pessoa que nós mais amamos. E o nosso Deus mostra isso a nós a todo instante. A todo instante. Então que eu e você possamos nessa noite meditar nesse texto. Meditar nesse texto. Primeira coisa, se não houve um novo nascimento, essa é a primeira restauração que você precisa. Voltar-se para o Senhor. Porque se você acha que o mundo está difícil, que a caminhada está difícil, que há muitas dores e sofrimentos, hoje, longe de Deus, é esse o destino. E aqui nesse mundo é apenas o início do sofrimento. O pior é quando o seu corpo descer à sepultura. Porque um dia você vai morrer. Isso é inevitável. Um dia, todos nós iremos partir. E aí? Aonde você vai passar a eternidade? Uns para o tormento eterno e outros para a vida eterna. E só estarão para a vida eterna, ou herdarão a vida eterna, aqueles que foram lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Nesta vida. Não há purgatório. Não, não há. Esquece essa ideia de purgatório. A Escritura não descreve nisso. Jesus falou sobre a morte. Jesus falou sobre vida após morte. E ele descreveu de maneira clara. Você pode discordar do texto. Você pode fazer qualquer vista grossa. Mas o texto é claro. O corpo desceu à sepultura condenado, está condenado. O corpo desceu à sepultura justificado, está justificado. Não há meio termo. Ou está condenado, ou está justificado. Depois que você morreu, esquece. É o que você faz com as oportunidades que Deus te deu. Hoje, mais uma vez, Deus está te confrontando por meio das Escrituras. Que os seus ouvidos estejam atentos, que os seus olhos estejam abertos e o seu coração quebrantado para se dobrar diante do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Vamos ficar de pé, vamos orar a Deus.